Estou emocionado de ver essa universidade tomada de gente. A emoção é tão grande quanto ver ontem a praça em Itaquera, em São Paulo, lotada da juventude da periferia para nos ouvir, para discutir os temas da cultura. Eu escrevi ao longo desse mandato algumas cartas para a presidenta Dilma, né? Na primeira das cartas o título era Yes, Dilma, We Can, que era uma brincadeira com a campanha do Obama, e era uma carta para a presidenta depois da decisão do STF em relação à união estável homoafetiva, pedindo que o governo se pronunciasse e falasse, que a presidenta falasse a expressão casamento civil igualitário, que a presidenta reconhecesse no seu discurso as famílias homoafetivas. Esse reconhecimento era fundamental para a estima social. A segunda carta foi uma carta de defesa da presidenta quando ela foi vaiada na abertura da Copa. Uma vaia deselegante, uma vaia ofensiva, misógina, machista, elitista, classista. Então, era uma carta de defesa da presidenta Dilma. E a terceira carta que eu escrevi foi a carta que eu escrevi logo após a minha eleição. Então eu decidi, depois da posição do meu partido, veto a Aécio Neves, voto nulo ou branco para quem quisesse e voto crítico na Dilma. Eu dei um passo adiante, disse isso na carta. Eu estou dando um passo adiante em relação ao que o partido propõe. Eu quero mais que o voto crítico, eu quero dar apoio crítico à reeleição da Dilma Rousseff. Eu fiz isso mediante a um compromisso com a campanha da candidata. Eu apresentei 5 pontos programáticos com os quais eu pedi que a presidenta se comprometesse para eu dar mais que o meu voto crítico, o meu apoio crítico. E a presidenta e a sua campanha se comprometeram com esses pontos programáticos. Diante disso, eu jamais poderia lavar as mãos, e essa foi outra metáfora que eu usei, lavar as mãos como Pilatos, porque o fato de Pilatos ter lavado as mãos e não ter decidido entre Jesus e Barrabás, permitiu que Jesus fosse executado. E eu não queria essa culpa, eu não quero entregar esse país a forças reacionárias e conservadoras. O governo Dilma foi sancionado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, por conta dos direitos dos povos indígenas. E eu apontei isso. E outro ponto, dos 5 pontos programáticos, foi o desenvolvimento sustentável com respeito às reivindicações dos povos indígenas. Isso é outro ponto fundamental. E nós precisamos avançar nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Isso é fundamental. Alguém pode dizer, ué, Jean, mas com todas essas críticas que você fez, com todos esses recursos que você está apontando, por que ainda assim você declara mais que voto crítico, mais apoio à candidatura da Dilma Rousseff? Primeiro, por uma questão que eu já falei para vocês. É muito diferente um partido de centro-esquerda estar no poder e ser pressionado por forças conservadoras a um partido de centro-direita que se afina programática e ideologicamente com as forças conservadoras. E nós sabemos que o atual Congresso eleito, é majoritariamente conservador. Portanto, haverá uma afinidade programática e ideológica entre os principais poderes da República, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Isso é uma ameaça à democracia. Então é melhor ter um partido de centro-esquerda no poder como o PT do que o PSDB. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao longo desses 12 anos, é inegável, e eu seria um estúpido, eu seria um desonesto intelectual, se eu não reconhecesse os avanços sociais que o governo do PT, os governos petistas promoveram, apesar de toda a pressão. Esses avanços criaram um ambiente cultural e político para a emergência dos temas das minorias e das liberdades individuais. A verdade é que sem esse ambiente mais amplo,
em que as pessoas, em que foi assegurada a ampla maioria da população, o direito básico de comer, se não fosse assegurado esse ambiente, não haveria espaço para outras fomes. E a nossa fome hoje de liberdade, a nossa fome hoje de identidade, de reconhecimentos, essa fome que hoje que a gente quer que ela seja saciada, ela só pôde se fazer presente porque a miséria no Brasil foi diminuída graças às políticas sociais do PT. A gente só pode discutir na universidade as questões raciais, étnicas, religiosas e sexuais porque mais pessoas puderam ter acesso à universidade e mais universidades nasceram durante as gestões petistas. Isso é um fato. Isso é verdade. A verdade é que sim, o programa de governo do PSDB, tendo como eixo a economia e, portanto, o remédio amargo para satisfazer ao mercado e ao sistema financeiro, esse projeto de governo ameaça, sim, as políticas sociais conquistadas pelo PT, isso é fato. Então, diante disso, eu jamais poderia lavar as mãos. Eu tinha que tomar um lado e eu tomei o lado de Jesus. Desculpe, Barrabás. Por fim, para concluir, em 1989 eu não tinha idade para votar ainda. Eu não tinha idade para votar, eu tinha 13 anos, mas eu era do movimento pastoral da Igreja Católica. O movimento pastoral tinha uma relação umbilical com o Partido dos Trabalhadores. E na campanha de 89 eu me engajei, embora não votasse, mas me engajei com o frescor, com a vitalidade de um garoto de 13 anos na campanha do Lula em Alagoinhas. E nesse segundo turno, tendo declarado mais que voto crítico, apoio crítico à reeleição da Dilma Rousseff e participando de atividades de campanha, eu vivi uma fantasia de retorno ao 89, em que as esquerdas estavam unidas em nome de um nome. Então, sem medo de ser feliz, quero ver chegar Dilma lá. Muito obrigado. Governo novo. Ideias novas. Dilma Presidenta.